Criar uma carteira de investimentos é uma tarefa que deve ser executada visando potencializar seus resultados. Por isso, em vez de fazer escolhas avulsas e que não se conectam, o ideal é recorrer a diferentes estratégias de investimento para compor o seu portfólio. Para o longo prazo, isso é ainda mais importante, pois a intenção é aproveitar resultados positivos no futuro. Como consequência, toda decisão tomada agora faz grande diferença e a escolha precisa ser feita com atenção, seguindo a estratégia definida. Quer saber qual abordagem colocar em prática ao criar seu portfólio? Então confira 3 estratégias de investimento que podem ajudá-lo nesse processo. Vamos lá? Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista o vídeo até o final e caso ele ajude de alguma forma em sua trajetória como investidor, considere deixar o seu like. O Growth Investing, ou investimento em crescimento, é uma estratégia focada em análise de ações para possibilitar o investimento em empresas que têm grande potencial de crescimento. Muitas dessas empresas podem ser negociadas a múltiplos maiores em relação aos seus concorrentes, mas investidores optam por essas companhias considerando a existência de uma margem de crescimento potencial. Ou seja, o foco aqui é no que a empresa pode se tornar e não no que ela é hoje. Em geral, são companhias que atuam em mercados crescentes, com demandas cada vez maiores de seus produtos e serviços, mas que ainda não mostraram resultados consistentes ou consolidados. Por essa razão, não espere dividendos dessas empresas e provavelmente vai haver uma maior volatilidade de suas ações. E quando olhamos os múltiplos, como o EV sobre EBITDA ou o preço sobre o lucro, elas podem parecer caras ou dar a entender que os múltiplos estão esticados. Nessas características, podemos encaixar aqui os setores ligados, por exemplo, à tecnologia, e-commerce, saúde ou qualquer outro em franca expansão e desenvolvimento. É possível listar alguns pontos chaves que são observados no desenvolvimento de um portfólio com empresas de crescimento, como o ROIC, o ROI, o CARD e o fluxo livre de caixa. Todos esses indicadores se referem à lucratividade, à rentabilidade e crescimento e serão tratados em um outro vídeo. Como vantagens, nós temos o seguinte: um potencial de ganhos. Se o crescimento das empresas se concretizar, o retorno pode ser mais elevado que o de ações de empresas já consolidadas. Aproveitar o ciclo de valorização e consolidação da empresa. No longo prazo, pode ser que a companhia ofereça menos crescimento, em troca de mais dividendos. Então você aproveita as duas formas de rendimento: o recebimento de proventos e o ganho de capital. Como desvantagens, a inexistência de garantia de retorno, pois o preço das ações depende da relação entre oferta e procura, e os ativos em crescimento podem ter uma maior volatilidade. O Value Investing significa investimento em valor, sendo uma estratégia em que os investidores acreditam que vão maximizar os seus retornos ao encontrar empresas que estão valendo menos do que o seu valor intrínseco. Ou seja, por alguma assimetria de mercado, as empresas estão com um preço abaixo do seu valor justo. E em geral são companhias já consolidadas no mercado em que atuam, possuem menor volatilidade quando comparada às ações de crescimento. Não é esperada uma taxa de crescimento exponencial de suas operações, e sim que a cotação de suas ações convirja com seu valor justo. Esses valores são encontrados por meio de modelos de precificação, como o fluxo de caixa, por exemplo. Alguns dos modelos de precificação serão explicados com mais detalhes em um outro vídeo. Adicionalmente, você vai encontrar companhias que possuem múltiplos como o preço sobre o lucro ou preço sobre o valor patrimonial e o EV sobre EBITDA mais baixos que os seus pares, o que pode caracterizar um desconto ou que a empresa está barata. Nessa categoria de valor, em geral, encaixamos setores que são considerados tradicionais, ou ainda setores cíclicos, como bancos, petrolíferas, mineradoras, siderúrgicas, dentre outros setores. Portanto, a grande diferença das estratégias é que o Growth Investing foca em encontrar empresas com grande capacidade de crescimento no futuro e que não precisam estar necessariamente muito descontadas. Por outro lado, o Value Investing tem o objetivo de encontrar empresas negociadas a um preço descontado no mercado e a múltiplos atrativos. Nesse caso, há uma avaliação sobre o preço justo do papel, considerando os resultados e a estrutura financeira da empresa. Em certos cenários, o preço de venda da ação pode ficar abaixo desse que seria o número justo. Como a tendência do mercado é que os preços retornem à média, existe um potencial de valorização dos papéis, o que ajudaria a atingir os objetivos com o investimento.
Entretanto, o Value Invest não envolve escolher qualquer ação barata. É preciso que a empresa tenha bons resultados e perspectivas positivas quanto ao futuro. Logo, é comum que o investimento seja focado em companhias já consolidadas, com receita crescente e boa capacidade de pagamento de dividendos. Enquanto isso, as companhias do Growth Invest tendem a estar em fase de expansão. Com isso, elas tendem a distribuir poucos dividendos devido ao reinvestimento da maior parte do lucro. Muitas vezes o investimento em valor é feito em empresas mais estruturadas e o investimento em crescimento é composto majoritariamente por mid, small e micro caps. Aqui eu abro um parêntese para explicar melhor o que são as micro, small, mid e large caps. Trata-se de uma forma de classificação das empresas considerando o seu valor de mercado. A capitalização, ou valor de mercado, é uma espécie de cálculo estimado do valor da importância financeira de uma empresa. Isto é, com o valor de mercado nós conseguimos ter uma noção mais realista do tamanho real de uma companhia. Na Bolsa de Valores há empresas de muitos tamanhos diferentes, mas isso não significa que as de maior valor sejam as únicas nas quais vale a pena investir. Empresas menores na Bolsa também podem ser vantajosas e tudo depende da sua estratégia e de uma análise apurada. O valor de mercado de uma companhia é calculado multiplicando-se o preço de suas ações pelo número total dos papéis emitidos. Logo, não basta olhar apenas o preço das ações, se são altos ou baixos, para medir o tamanho de uma empresa. Além disso, saiba que o valor de mercado é dinâmico, podendo aumentar ou diminuir ao longo do tempo. Sendo assim, não existe um consenso geral sobre o valor em cada uma das classificações, mas usaremos os valores a seguir sempre que nos referimos a esses termos. Então, vejam aí, as microcaps abaixo de 2 bilhões de reais, as small caps entre 2 e 10 bilhões de reais ou liquidez diária abaixo de 10 milhões, as mid caps entre 10 e 30 bilhões de reais e as large caps acima de 30 bilhões de reais. Na linha tênue que separa o Value Invest do Growth Invest, surgiu o Dividend Invest, ou investimento por dividendos, que é a estratégia de investimentos com foco em ações de empresas que pagam bons dividendos como renda passiva e regular aos investidores. No Dividend Invest, um investidor tem um dividendo como diferencial para sua decisão de investimento em empresa, mas também conta com um retorno proveniente da valorização da ação da empresa ao longo do tempo, crescimento. Vale dizer que o foco está em empresas sólidas, lucrativas e que pagam bons dividendos de forma constante. Muito embora um dos requisitos seja o pagamento dos dividendos, não abre-se mão de empresa com preço descontado ou de crescimento. Nesse ponto, o investidor precisa assegurar que o destino do seu investimento possua qualidade suficiente para lhe garantir um retorno ao longo do tempo. Como vantagens dessa estratégia, para os adeptos dela, e nesse vídeo será utilizado como base o livro O Investidor em Ações de Dividendos, do Orlean Martins e do Felipe Pontes, a principal vantagem do Dividend Invest em relação às demais estratégias de investimento é que durante períodos de crise, com o mercado de ações em baixa, ou bear market, os dividendos tendem a cair menos que os preços das ações, com a possibilidade, em muitos casos, de permanência dos volumes anteriormente distribuídos, o que oferece ao investidor a oportunidade de continuar a comprar ações de boas empresas por preços menores com os próprios dividendos pagos por essas empresas. Outro aspecto, a previsibilidade no fluxo de caixa para reinvestimento é mais uma das vantagens apontadas, com a ressalva de que é importante ter conhecimento prévio sobre a política de dividendos ou de remuneração dos acionistas. A tendência de menor volatilidade em períodos normais, claro, a maior estabilidade das empresas, maior liquidez, lucros crescentes, pouca alavancagem. Quando estamos no mercado em alta, o patrimônio cresce, seguindo a lógica de quanto maior o preço das ações, que somadas resultam no valor do patrimônio acumulado, maior esse patrimônio. E no mercado em baixa, a rentabilidade dos dividendos, nesse caso há um duplo benefício, todos relacionados ao preço de aquisição do ativo. O primeiro é a compra de ações por valores mais baixos que te permitem possuir um número maior de cotas, possibilitando um maior recebimento de dividendos que podem ser reinvestidos na aquisição de mais cotas. O segundo
é que quanto menor o preço pago no ativo, maior serão, percentualmente, os seus dividendos, vez que ele será considerado no cálculo do dividend on cost. Em alguns casos, como o que será retratado no gráfico a seguir, o valor dos dividendos acompanha o crescimento do preço das ações, muito embora não ocorra de forma linear. Note que, em muitos momentos, o dividendo por ação, o DPA, acompanha a elevação da cotação do ativo. Em outros, há um descolamento, inclusive com o pagamento de proventos elevados, mesmo em casos de redução do preço da ação. Como contraponto, a pergunta que pode surgir é: se a ideia é receber dividendos, posso adquirir o ativo até a data para ter o direito e após isso vender o ativo? Aqui impera a lógica do ajuste do preço teórico após a perda do direito aos dividendos. Eu explico melhor. Na abertura do mercado, na data X, o preço do ativo pode ser maior ou menor que o preço teórico ajustado, que seria o preço da ação menos os dividendos. No entanto, considerando as possibilidades, essa operação pode gerar prejuízo caso o preço se ajuste abaixo do valor correspondente ao preço pago pela ação mais os dividendos. Pode gerar ganhos, mas por se tratar de uma negociação especulativa, há dificuldade em mensurar o resultado e o risco. Para completar, você estaria com um ativo em sua carteira que provavelmente não condiz com a sua estratégia, aguardando alcançar um preço que compense ou anule seu prejuízo e imobilizando um capital que poderia ser empregado em um outro ativo adequado à sua estratégia de investimentos. Lembre-se que contar com a sorte não é estratégia. Vamos ver o exemplo da Taesa. Deu para observar que nesse recorte temporal da Taesa, do ano de 2018, na maioria das vezes a abertura do pregão na data X ocorreu com ativo abaixo do preço do dia anterior, e a diferença superou o montante recebido com dividendos. Nas situações em que o valor recebido dos dividendos superou a queda na cotação, essa diferença era pequena demais para compensar uma negociação de compra e venda do ativo apenas para conquistar o direito aos proventos. É importante citar que o reinvestimento dos dividendos recebidos é aconselhável para potencializar o retorno. Ficará a critério do investidor a forma de alocar esses recursos, se em ações da própria empresa que pagou os dividendos ou em outros ativos que naquele momento apresentem-se como uma melhor oportunidade. Vamos a alguns gráficos que demonstram os retornos com e sem o reinvestimento. Conforme demonstra esse gráfico, extraído do livro O Investidor em Ações de Dividendo, o retorno anual com reinvestimento dos proventos é sempre maior quando comparado ao mesmo ativo sem reinvestimentos e em alguns cenários vence o CDI e o Ibovespa. Mesmo quando negativo, o retorno com reinvestimentos se mostra mais resiliente. Esse segundo gráfico demonstra a mesma realidade e reforça a importância do investimento considerando o longo prazo, onde na média o potencial de retorno é demonstrado. Vale dizer que, quando se fala em escolha de ações, essa estratégia recomenda a definição de critérios sólidos e confiáveis, a escolha de uma fonte segura para a coleta das informações sobre os ativos e a presença de um histórico com bons resultados. Vale atentar que na análise do histórico, principalmente em relação ao seu preço ou pagamento de dividendos, é importante observar se não houve distorção em relação aos dados causadas por um pagamento não recorrente. Como exemplo, temos um fluxo financeiro maior no resultado pela venda de algum ativo, ou o aumento ou queda no preço devido à mudança nos fundamentos. Os critérios para a escolha de ativos podem variar e o importante é adequá-los às suas necessidades e objetivos. Como exemplo, podemos indicar alguns critérios gerais. O primeiro deles, anos de bolsa de valores. Entende que há necessidade de um tempo com capital aberto para que a empresa seja testada no mercado e apresente seus resultados a fim de possibilitar uma melhor avaliação? Ou aquela empresa com um IPO recente já pode ser considerada elegível para um lugar em sua carteira de investimentos que busca potencializar os ganhos com ações de crescimento? As empresas de capital aberto que são negociadas na Bolsa Brasileira precisam atender a regras específicas de governança. Nesse sentido, a divulgação de balanços e de outros dados importantes e a comunicação com o mercado são pontos relevantes. Por isso, quanto mais tempo na Bolsa, maior o número de dados que podem ser utilizados na avaliação do ativo. Outro ponto, lucro nos últimos anos. A recorrência de lucro é um indicador importante da saúde financeira da empresa. O ROI,
apresenta o retorno, o lucro, sobre o investimento do ponto de vista dos sócios da empresa, ou seja, o quanto os proprietários ganham a cada real investido no negócio. O ROI pode ser utilizado para comparar a rentabilidade de outro investimento em condições similares de risco. Se o ROI de um negócio qualquer está em 0,25, significa que para cada R$1 investido pelos sócios há um retorno de 0,25 centavos. A definição do valor esperado pode variar. Por exemplo, para as empresas que possuem um alto crescimento e estão numa fase inicial, deve-se esperar um ROI maior, afinal o risco também será maior para o acionista. Outros aspectos que podem ser analisados: o crescimento de receita recorrente, o crescimento de lucro recorrente, a liquidez de um ativo. Você pode definir um valor mínimo de negociações que devem ocorrer diariamente para que você opte por selecionar aquele ativo específico. Prejuízos. Você pode definir se os ativos não poderão registrar em seu histórico ou pode haver prejuízo registrado, caso não seja recorrente e explicado por algum motivo circunstancial. Dividendos recorrentes. Você pode também estabelecer um valor mínimo ou analisar o histórico e entender que os motivos de eventuais oscilações, caso esse patamar não seja atingido. Nível de endividamento. Você pode definir uma relação entre a dívida e o patrimônio, exigindo que ela seja menor ou aceitar que seja superado até certo limite, considerando um período de investimentos mais elevados. Como exemplos, nós podemos ilustrar com a utilização de alguns exemplos a análise inicial de ativos e a sua classificação segundo a estratégia de investimento. Vale lembrar que não se trata de indicação de compra ou de venda, e é apenas uma maneira de demonstrar a forma como você pode selecionar alguns ativos seguindo critérios pré-estabelecidos, usando a lista daqueles que se enquadrarem para estudar e definir quais integrarão a sua carteira de investimentos. Então vamos começar nossos exemplos com a análise do Banco do Brasil, com o ticker BBAS3, preço na gravação do vídeo 43,43, valorização média nos últimos 12 meses acima de 38% e um dividend yield médio nos últimos 12 meses de 9,89%. Note que o Banco do Brasil preenche diversos dos requisitos estabelecidos quando da análise preliminar dos ativos. Anos de bolsa, segmento de listagem novo mercado, relacionado a um padrão de governança corporativa estabelecido pela Bolsa de Valores quando a companhia abre seu capital e começa a negociar suas ações do mercado. Então, nesse caso, com esse padrão de governança, são exigidos o cumprimento de diversos requisitos, tais como a implementação de um tag-along de 100%, a implementação também de um free float mínimo de 25%, ou seja, as ações que estão em livre circulação para negociação no mercado, o estabelecimento de um regramento acerca da publicação dos fatos relevantes, a publicação dos resultados financeiros, tudo isso obedece a um padrão estabelecido pela B3. E a necessidade de observância de requisitos para a composição do conselho de administração da companhia, enfim, são diversas as exigências que são estabelecidas e que devem ser observadas pela empresa. Um ROI maior do que 18, interessante para uma instituição financeira. Carga de receita e de lucros nos últimos 5 anos, também interessante. Uma liquidez média diária acima de 500 milhões. Então, isso é interessante também para um investidor, porque, nesse caso, havendo necessidade de compra ou de venda de ações, as suas ordens podem ser mais facilmente executadas, considerando toda essa dinâmica que ocorre diariamente na negociação dos ativos do Banco do Brasil. Há um pagamento recorrente de proventos. É um ponto que a gente tem que observar com maior cuidado. Veja, o Banco do Brasil se tornou um pagador recorrente de proventos. Nesse caso, há uma apresentação ou uma tendência de melhores resultados financeiros já reportados nesse exercício e que serão reportados em 2023. O Guidance tem uma projeção de resultados operacionais melhores para 2023, tanto no Banco do Brasil quanto o Guidance da BB Seguridade, onde o Banco do Brasil é acionista majoritário, detendo 66,25% do capital da BB Seguridade. Então, como a BB Seguridade costuma repassar quase a totalidade do lucro líquido aos acionistas em forma de dividendos, o Banco do Brasil é o maior beneficiado nessa dinâmica. Passada a fase de enquadramento do Banco do Brasil como uma ação de dividendos, passemos agora à análise do BB como uma ação de valor. Para isso, vamos analisar esse gráfico que traz o PL histórico do Banco do Brasil. O PL, o preço sobre o lucro, é um indicador que reflete quanto o mercado está disposto a pagar pelos ganhos de determinada empresa. Então temos aí uma média de 6,64 de PL para o Banco do Brasil e um valor atual de 4,18. No entanto, notem logo abaixo
a presença de dados relacionados aos principais concorrentes do Banco do Brasil no setor financeiro. O Itaú com PL de 7,26, o Bradesco em 6,24 e o Santander com 7,85. Então repare, comparem esses três PLs dessas três instituições financeiras com o do Banco do Brasil e notem a distorção existente em relação ao BB. No entanto, veja a variação no gráfico do PL histórico do Banco do Brasil e a tendência indicada pela seta vermelha a partir de 2022 de um aumento do PL de 3,33 para 4,18. Talvez essa tendência seja mantida em razão dos resultados que podem ser reportados em 2003, como já dito, o Guidance projeta uma melhoria nos resultados operacionais, e também em relação à correção do mercado e o reconhecimento dessa lucratividade do Banco do Brasil e a correção dessa distorção apresentada na relação preço e lucro. Então, para confirmar essa tendência de valorização do ativo, temos aí um outro gráfico que traça uma relação entre o lucro líquido e a cotação. Note na seta vermelha a tendência de valorização do ativo, que se perseguir de fato a lucratividade pode passar aí a barreira dos R$50, mas isso é só uma projeção, pode não ser confirmada pelos fatores que já foram tratados anteriormente. Veja que em vários anos houve uma convergência entre o lucro e a cotação. Em 2016, em 2017, em 2010, mas há um distanciamento no período atual, por exemplo, em 2021, 2022, isso se acentuou um pouco mais, mas a tendência agora é de convergência novamente do preço ou da cotação com o lucro. Agora vamos a Taesa, com o ticker TAE11, preço na data de gravação do vídeo 35,36, um PL de 8,28 e um dividend yield médio nos últimos 12 meses de impressionantes 17,79%. Note que a Taesa também passou por diversos desses requisitos que nós estabelecemos para que a ação pudesse ser estudada de uma forma mais aprofundada e aí só então justificar o investimento nela. Veja que o nível de governança dela estabelecido pela B3 é diferente do Banco do Brasil, novo mercado, e aqui já é o nível 2. Um ROI maior do que 21, interessante, carga de receita e lucros também, uma liquidez média diária acima de 100 milhões. E aqui chama atenção para o pagamento recorrente de proventos. A Taesa se caracteriza, e todo mundo que está no mercado há um pouco mais tempo conhece, por ser uma boa pagadora de dividendos, de proventos. E no próximo gráfico nós vamos ter uma ideia melhor sobre isso. Vamos analisar agora um gráfico que demonstra o histórico de dividendos da Taesa. Como pode ser observado, um dividend yield médio de 17,84% e um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 10,65%. Note aí nas barras do gráfico que desde 2013 até 2022 houve um pagamento constante, recorrente, com alto payout promovido pela Taesa, o que confirma a sua fama de boa pagadora de dividendos. Então, temos aí resultados consistentes, um payout elevado, um pagamento de dividendos recorrente com o dividend yield médio acima dos seus pares, mas a pergunta que fica é, haverá manutenção dessa política de dividendos e dos resultados financeiros da Taesa em 2023? Veja, a Taesa tem um cenário econômico desafiador, haverá uma necessidade de investimentos robustos no próximo grande leilão de transmissão que ocorrerá agora em 2023, a expansão da parte de transmissão. A estimativa é de que os investimentos sejam na ordem de 50 bilhões até 2030, não só da Taesa, mas de todas as empresas de energia que operam no setor de transmissão. Haverá necessidade de avaliar se estará mantida a política de remuneração mesmo com esse cenário, considerando que os seus acionistas controladores, a ISA-CETEP e a CEMIG, demandam, obviamente, uma distribuição de lucros ano após ano. Então precisamos confirmar se essa tendência ou continuidade de boa pagadora de dividendos vai se perpetuar além de 2023. Passamos agora à análise de outro ativo, que é a Caixa Seguridade, com ticker CXSE3, preço na gravação do vídeo 9,94, valorização média dos últimos 12 meses acima de 29% e um dividend yield médio nos últimos 12 meses de 6,52%. A Caixa Seguridade também atende a diversos dos requisitos que nós comentamos anteriormente, anos de bolsa, nível de governança, um ROI acima de 27%. Agora, em relação ao cargo de receita e cargo de lucros, ainda não foi consolidado o resultado, porque a Caixa Seguridade abriu seu capital em 2018. Então, o fechamento desses 5 anos ainda está em curso. Liquidez média diária de 22 milhões por dia, interessante para o investidor.
Pagamento recorrente de dividendos. Não podemos caracterizá-la ainda como uma pagadora recorrente de proventos, porque esses proventos mais robustos foram pagos apenas em 2021 e 2022. Então não é um histórico tão grande a ponto de justificar esse título de pagadora recorrente. Tranquilo? Lucros nos últimos trimestres, acima de 20. Então temos aí vários trimestres de lucratividade para a Caixa Seguridade. Aqui um extrato do demonstrativo de resultado financeiro do último trimestre, agora de 2022, com o fechamento do exercício de 2022. Então chama atenção para o resultado do lucro líquido não recorrente e recorrente, muito superior ao trimestre anterior, ao do quarto, e também ao ano de 2021. E também em relação à distribuição de dividendos. Temos aí uma distribuição de um pouco acima de 2,5 bilhões de reais em dividendos, o que equivale a 91,8% do lucro líquido ajustado. Então, é interessante analisar a Caixa porque ela tem uma grande sinergia com o seu controlador, que é a Caixa Econômica Federal, e com os seus parceiros, o que contribuiu para os resultados expressivos nos últimos 2 anos, principalmente em receitas e em lucros, né? As estimativas de crescimento do setor de seguros até 2030 são da ordem de 20%, e temos aí também projeções positivas em relação ao aumento da participação de mercado no segmento de seguros e hipoteca, ancorado inclusive com a possibilidade de venda cruzada com produtos de seguro e de pensão oferecidos a clientes da Caixa. Em relação à remuneração dos acionistas, a manutenção da política atual, aliada à repetição desses bons resultados, podem apresentar um cenário positivo nesse ponto. Então, a confirmar, né? Agora passamos à análise da Irani, com ticker RANI3, preço na gravação do vídeo 8,61, valorização nos últimos 12 meses acima de 48% e um dividend yield médio nos últimos 12 meses de 7,70%. Note que a Irani preencheu diversos dos requisitos que foram postos, no entanto chamou atenção para o caixa de lucros nos últimos 5 anos. A Irani não preencheu esse requisito por ter reportado um prejuízo em um desses exercícios. Mas reportar prejuízo necessariamente vai fazer com que você não invista em determinado ativo? Veja, a decisão sobre investimento ou não em determinada companhia, ela vai ser reflexo de um estudo mais aprofundado acerca dos resultados e daquilo que a companhia pode apresentar em situações no futuro. É preciso uma análise mais aprofundada das circunstâncias que levaram a determinado prejuízo e até a um determinado lucro. É preciso avaliar se esse prejuízo foi em razão de uma perda de fundamentos, de uma má gestão, de apenas algo recorrente relacionado ao setor que é explorado por essa determinada companhia, ou até se esses lucros são perenes ou se são recorrentes. Enfim, qual foi o motivo que ensejou essa lucratividade, que chamou a atenção do investidor. O investimento deve ser decidido com base nessas premissas e não apenas em um parâmetro ou outro. Em relação ao pagamento recorrente de proventos, sim, a Irani é uma pagadora recorrente de proventos, por isso ela pode ser classificada como uma ação de dividendos. Mas em relação à classificação como uma ação de crescimento, nós podemos considerar outros fatores, como o fato dela ser uma small cap, que ainda tem um market share, ou uma participação no mercado muito pequena, que ainda pode ser expandida e aumentar, assim, os seus resultados financeiros. Ela explora um setor de papel e embalagens, que tem uma margem interessante e que pode ser mais demandado se houver aí uma apresentação de um crescimento econômico maior no país. Então temos boas perspectivas. É uma boa gestão executada pela empresa e ela também passa por uma fase de investimentos na sua planta industrial, com um aumento, exercício após exercício, da sua capacidade produtiva. E mesmo com essa fase de investimentos, ela apresentou uma redução no seu nível de endividamento em relação ao exercício de 2021. Prova que há uma gestão comprometida e interessante, que pode levar a companhia a um valor de mercado muito mais elevado do que é hoje. Veja nesse outro slide, e eu chamo a atenção para o lucro líquido reportado em 2022, que é 32,6% maior em relação a 2021, e o nível de endividamento que nós citamos anteriormente, de 1,38%, a dívida líquida em relação ao EBITDA ajustado. Já em relação ao pagamento de proventos, temos aí o slide que se refere ao ano de 2022. A Irani tem como padrão um pagamento pelo menos 4 vezes no ano, a cada trimestre, de dividendos, e no ano de 2022 o dividend yield resultou em 9,27%, com um valor por ação de quase 64 centavos.
Então, pagamentos interessantes para uma companhia que tem como pontos positivos aí os resultados reportados no último ano, com o crescimento do lucro líquido, a redução do endividamento, a execução do seu plano de investimento e do programa de recompra de ações. Temos boas perspectivas para 2023, com o aumento da capacidade produtiva e a redução do endividamento, que, somada à manutenção da política de remuneração dos acionistas, pode resultar no bom fluxo de dividendos nesse ano. Como vimos nos exemplos, muito embora a definição da estratégia adotada induza a adoção de determinado critério para a escolha dos ativos que comporão sua carteira de investimentos, invariavelmente você irá se deparar com empresas cujas ações não estão corretamente precificadas considerando a sua qualidade e possuem um potencial de crescimento e ainda costumam pagar dividendos de forma recorrente. Esse seria o melhor dos mundos, mas possuir apenas uma dessas características não deve ser fator impeditivo para a escolha, devendo o investidor, como regra, avaliar seus indicadores e escolher ativos com qualidade, adequando-os às suas expectativas e objetivos com o investimento.